Vou começar sem dizer qual é o texto, porque a definição do texto tem tudo a ver com uma introdução que eu quero fazer. Eu estava em uma conferência para pastores e líderes. Em um dos intervalos das palestras, eu então, ali, desavisadamente, comecei a ouvir e captar uma conversa entre dois pastores. Eu sei que eu não comecei bem, né? Você que está ouvindo a conversa dos outros. Mas estava eu lá, fui captado pela conversa, quando então um deles dizia: rapaz, eu fui numa conferência fora do país, mas foi maravilhosa. E aí eu falei, não, deixa eu prestar atenção para ver o que é que eu consigo assimilar. Então ele disse, o conferencista lá era fulano de tal. Eu não consegui ouvir, mas eu fiquei muito curioso e eu então me posicionei melhor, né? Na verdade, olhando para uma parede lá para ver uma questão, mas para o meu ouvido ficar então aqui, né? Posicionado para ouvir. E então ele diz: aquele é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades bíblicas da nossa atualidade. Aí ele me ganhou, eu fiquei super curioso, já tinha perdido o nome do homem, não sabia onde era a conferência, mas eu falei, eu tenho que ouvir. E é curioso essas coisas, porque eu nunca achei que eu fosse uma pessoa curiosa. Não sou curioso, de jeito nenhum. Ora, se alguém fala comigo, Roberto, eu tenho uma coisa importante demais para conversar contigo, eu não sei se o tempo dá agora, talvez depois, eu digo, tudo bem, não fico curioso. Mas estava eu lá, olhando para uma parede, fazendo de conta para poder virar os ouvidos e ouvir aquela conversa. E eu ouvi então quando aquele homem disse, era a primeira palestra, todos na expectativa. O palestrante assume o púlpito, ele toma o microfone e ele então cria uma situação e nos propõe um desafio. E eu estou lá. Então ele diz que aquele homem, autoridade bíblica, diz assim para a congregação: imaginem por hipótese, ainda que absurda, que todos os exemplares bíblicos da face da terra sumiram, extintos, extraviados, triturados, acabados. E talvez você diga, mas existem hoje as cópias virtuais. Não, foi tudo muito bem engendrado. Os vírus, os ataques tecnológicos pegaram todas as vias, todas as formas, virtuais ou não, e acabou-se, sumiu, nenhum exemplar, nada, não temos mais escritura, a Bíblia se foi. E então, ele dizia, na sua hipótese, imaginem que o próprio Deus, ele se revele a você, e ele diga então para você, que de fato, nenhum exemplar escrito das Escrituras restou, mas que ele, o próprio Deus, está disposto a restaurar, com comprovação científica, com historicidade confirmada, com autoridade divina, um capítulo das Escrituras. Ele fará isso, um capítulo. E você pode então escolher qual capítulo de toda a palavra de Deus você deseja que seja restaurado. E então, quando ele termina de contar essa história, o pastor, que era o seu interlocutor, era um pastor muito conhecedor. Ele começou, eu me lembro de ter ouvido, e ele dizia, João 3 fala sobre o nascimento de novo. João 3, tem João 3,16, muito conhecido. João 3,16 fala sobre o amor de Deus, sobre Cristo, fala sobre a rebelião, a ira de Deus. João 3, e então o que contara a história dizia, não. Então aquele pastor começou a percorrer algumas cartas paulinas, Romanos, alguns capítulos, e então
O companheiro dizia: não. Então ele começou a rodar, quando então o que contava a história disse assim: aquele homem de Deus, depois de alguns instantes, disse para todos nós: eu escolheria um capítulo do Antigo Testamento. Uau! Essas alturas a minha cadeira estava quase caindo, de tanto que eu me escorava para ouvir. Eu estava muito curioso. Quando então aquele homem começa, ele imagina Gênesis e queda, e tem a questão da semente da mulher, e aquele contador da sua experiência dizia: não. Então eles estão evoluindo na conversa, quando o que compartilhava a sua experiência disse assim: rapaz, foi muito interessante, porque ele então disse que escolheria um dos capítulos do profeta Isaías. Uau! Estava chegando, pouco tempo, eu saberia a resposta. Qual capítulo? E aquele pastor, e na minha cabeça eu imaginava: Isaías é capítulo 1, é capítulo 6, eu já ouvi tantas mensagens no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a glória dele enchia o lugar. Será que é esse? Não, Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deve ser. Isaías 40, a pequenez do ser humano, a bondade do Senhor. Isaías 58, a palavra que vai não volta vazia. Isaías 41, o Senhor que diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo, te sustento. Então a conversa deles crescendo, e a minha mente, quando então ele falou: você desiste? E o companheiro falou: eu desisto. Então ele diz: foi quando então ele disse o capítulo. Nesse íntere chega um terceiro pastor. Ele chega e diz: e aí, pessoal? E eles se levantam e começam a se cumprimentar. E eu digo: sai daqui, sai daqui, sai daqui. E eles iam falar qual que é. E eles começam a conversar, e começam a conversar. De repente alguém da organização toma lá na frente o microfone e diz: vamos aquietar, estamos recomeçando a próxima palestra. E eu não sei qual é o capítulo. Não sei qual é o capítulo, qual é a conferência, não peguei o nome do homem, não sei. Mas aí eu fiz aquilo que os bons curiosos fazem: eu fui para a internet. Eu fiquei com vergonha, mas eu digitava, uma das maiores autoridades, aí saíam os nomes, eu pegava os nomes e botava conferência no estrangeiro, e jogava os nomes, bem com vergonha eu botava a Bíblia sumiu, e jogava, e falava, e o capítulo. E então foi suado, eu lutei, pesquisei, até que então algo aconteceu. Eu entendi, Deus não queria que eu soubesse. Não encontrei nada. E talvez você pergunte: rapaz, e por que você está contando isso para a gente, É porque o curioso é assim. O curioso, ele quer muito saber as coisas, e quando ele não sabe, então ele quer que os outros fiquem curiosos também. Então eu estou só fazendo vocês curiosos. Até que então, lendo o livro de Atos, estudando as Escrituras, num determinado ponto da minha leitura, eu quase que espontaneamente dei um grito: eureka! Achei! E fui tomado de uma profunda alegria quando eu lia Atos 8. Olhem aqui para mim, só o pano de fundo da história. A Bíblia diz que Filipe, diácono, homem cheio do Espírito Santo, ele estava em Samaria. E diz o texto que as multidões afluíam para ele, sedentas do Evangelho, quando de repente o Espírito do Senhor toma Filipe e o leva para o deserto. Ele não sabe o que está acontecendo. O Espírito o leva para um cruzamento de carruagens. Naquele instante, o Espírito Santo de Deus diz a Filipe: corre atrás dessa carruagem. E lá em Atos 8, eu gostaria que vocês abrissem. Então,
algo que tomou de assalto o meu coração, já que eu tinha perdido qual capítulo que aquela autoridade bíblica iria escolher para ser restaurado. Atos no capítulo 8, verso 29, verso 28, verso 27, começando no 27. Atos 8. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar a Jerusalém, atenção, leiam junto comigo o verso 28, estava de volta, atenção, vocês não entenderam, verso 28, todos juntos, 1, 2, 3 e... estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Eu disse, peraí, esse negócio tem que estar aqui. E eu continuei, porque o texto diz, no verso 29, agora só eu, acompanha aí. Então disse quem? O Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro, acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Agora então, prestem atenção, verso 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Queridos, quando eu li isso daqui, eu entendi que aquela minha sede e anseio de saber qual capítulo seria escolhido por aquela autoridade bíblica foi mudado. Eu agora queria saber que capítulo é esse que o próprio Espírito escolhe para levar alguém que não conhece a verdade, não tem acesso à palavra, leia, para que a partir dali ele tenha acesso à maior verdade já manifesta à humanidade. E o Espírito então o leva ao capítulo 53 do profeta Isaías. E esse seria então o meu capítulo, para responder o Senhor dizendo, restaura Isaías 53, porque eu quero estudar com o povo. Vamos para lá? Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, restaurado nesse instante, cientificamente identificado com o tempo da sua escrita, historicamente confirmado quanto à sua conservação, guardado na sua autoridade divina. Vamos ver o que esse texto pode revelar para nós. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por um juízo opressor, ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui, Senhor, a tua palavra foi lida, ela é a tua palavra, um capítulo que seja, é precioso demais para mergulharmos nas insondáveis riquezas e verdade da tua revelação. Esteja conosco em nome de Jesus, amém. Isaías 53. Quando nós estudamos esse texto, e talvez ele merecesse uma série de mensagens, verdades saltam do texto de maneira inegáveis. Eu fico tentando imaginar como fora a conversa de Filipe com o eunuco etíope ao encontrar Isaías 53 e ao estudar com ele. Fico imaginando que talvez um dos primeiros pontos que ele fez questão de deixar bem claro é que esse texto revela para mim e para você, revela para nós que há um Deus. Há um Deus. O texto usa a expressão de um Deus. O texto não apenas diz que Ele é Deus, mas diz que Ele é Senhor. O texto começa já no primeiro verso dizendo que Ele revela a sua força, porque esse é o Deus que é Senhor. É a primeira grande verdade do texto. Há alguém que é poderoso, que é Deus. Aquilo que a natureza revela para nós, aquilo que os céus proclamam, aquilo que o firmamento anuncia, que são as obras da mão de um Criador, estão agora reveladas para nós com autoridade divina. Existe um Deus. Esse Deus é Senhor. Quando nós olhamos o texto, quem dirige essa história é o Senhor. O texto diz que o Senhor é quem pega as transgressões da humanidade e coloca sobre o justo. Diz, o Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todo o povo. Mas não é só isso. O texto diz que o Senhor é que fará prosperar a sua vontade no plano que ele exercitou. Se vocês olharem o final do verso 10, ele diz exatamente isso. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Prestem atenção. Existe um Deus que é poderoso, que Ele é quem dirige essa história e que a vontade dEle será realizada. É um Deus soberano,
O texto mostra isso para nós. Mas há uma segunda verdade que o texto revela para nós de uma maneira inconteste, de uma maneira avassaladora, de uma maneira que nem eu nem você gostamos de ouvir, porque o texto caracteriza toda a humanidade. Quais são as características de toda a humanidade que o texto nos revela? Somos caracterizados pelas enfermidades, dores, transgressões, iniquidades. Somos ovelhas desgarradas, perdidos pelo caminho. Somos caracterizados pelo pecado. São exatamente as expressões que Isaías 53 revela para mim e para você. A humanidade, ela é desesperadamente perdida. E essa verdade, ela é maravilhosa. Sabem por quê? Porque só quem está desesperadamente perdido sabe que precisa desesperadamente de uma salvação. O texto diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Todos nós. Mas o texto nos revela mais uma outra verdade, uma verdade estonteante, uma verdade diferente, uma verdade completamente distante dessa segunda verdade de uma humanidade completamente perdida. O texto revela para nós que há um, que o nome dele aqui no texto é o Justo. Vejam o que é dito sobre ele no final do verso 9. No verso 9 diz assim: posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Prestem atenção. Há um justo, há um único, que não tem iniquidade, que não tem transgressões, que não tem pecado, que não tem enfermidades, que não tem dores, que não anda desgarrado, que não se perde pelo caminho. Há um. Antes de linkar esses dois, deixe-me dizer para vocês uma outra verdade que salta do texto. O texto diz que esse Senhor, que é quem conduz a história, que é quem realiza as atuações, que é quem faz prevalecer a sua vontade, Ele não admite a transgressão, Ele não compactua com a iniquidade, Ele não aceita o pecado. Como o Todo-Poderoso, o justo juiz, o texto revela para nós que transgressão, pecado, iniquidade, desvio, desgarrado e iniquidade e transgressão merece da parte desse Senhor ser moído, ser cortado da terra dos viventes, ter a alma lançada na morte. O texto revela isso para nós. E agora, diante dessas verdades, há uma pergunta: quem então deveria ter sido moído? Quem então deveria ser traspassado? Quem então deveria ser cortado da terra dos viventes? Quem então deveria ter a sua alma lançada na morte? Nós, queridos. Nós, a humanidade, eu e você, nós. Mas então o texto vem e revela para nós uma quinta verdade. Se há um Deus Todo-Poderoso que coordena a história e a sua vontade prevalece, se há uma humanidade completamente caída, que é caracterizada por transgressão, iniquidade, pecado, dores, enfermidades, desvios, se há um único que é justo, sem injustiça, sem dolo, sem maldade, justo, se Deus não compactua com transgressão, com iniquidade, a hora do juízo, diz o texto, que esse Senhor no final do verso 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Há uma substituição,
ela parece totalmente maluca, mas o Todo-Poderoso, Ele pega essa característica imunda de toda a humanidade e Ele lança sobre o justo, Ele lança sobre Ele lança sobre o que não tem justiça, Ele lança sobre aquele que não tem dolo algum em sua boca. E o texto é claro para nós, o texto diz que o Senhor pega no verso 10 e diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, como dando ele a sua alma como oferta pelo pecado. A única função da humanidade nesse texto que nos foi revelado foi apenas oferecer as bases para a condenação. Mas quem define o plano, quem delineia a sua execução, quem concorda com o plano, quem leva a condenação de cada um de nós, é o Senhor e o justo. E eles fazem isso para quê? Eles fazem isso para quê? Qual a finalidade? O texto nos revela. Quando esse único justo, com o seu consentimento, deixe-me abrir um parêntese, não caia no engodo das discussões sobre quem matou Jesus, se foram os romanos ou foram os judeus. Quem levou Cristo para a cruz fui eu e você, foram os nossos pecados. Mas quem levou Cristo para a cruz foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Mas quem levou Cristo para a cruz foi o próprio Cristo, com o seu consentimento, porque Ele vai justificar a muitos. O texto diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho e Ele ficará satisfeito, porque Ele atrai um povo para si, Ele vai prolongar os seus dias e Ele vai justificar a muitos. É o que diz o verso 11. Justificar é uma transformação de identidade. Prestem atenção, se de um lado o texto nos revela que a humanidade é completamente perdida em transgressão, iniquidade, pecado, desvio, o texto revela para nós que o justo, ao levar sobre si as nossas iniquidades, Ele é capaz de mudar a nossa identidade. Ele nos justifica, Ele agora nos dá uma nova imagem. Nós somos novas criaturas, refeitos de uma maneira que podemos ser aceitos pelo Deus Todo-Poderoso. Essas são as verdades. E eu queria então caminhar para o encerramento, fazendo algumas aplicações na minha e na sua vida. É possível vivermos uma vida inteira na igreja e nos acostumarmos com trejeitos religiosos, com boas maneiras, com práticas adequadas, sermos objetos até mesmo de aplauso das pessoas, recebermos elogios, andarmos de maneira tão escorreita que a gente então olha para o nosso currículo e fala: uau, que privilégio tem o Senhor de ter um servo como eu. Esse caminho é um caminho de quem não entendeu o Evangelho. Esse caminho é de quem sobe num alto de um pedestal para poder olhar para os outros e dizer: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros, arrogantes, jactanciosos, ladrões, blasfemos, mas eu sou nota 10 demais. E é possível você viver assim, sem entender a mensagem do Evangelho de Isaías 53. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês que de alguma forma eu pensava assim, porque era um menino bom demais. Vocês precisam um dia sentar com a minha mãe para ouvi-la falar de quando eu era bebê. Ah, não, fofureza da mamãe, negócio. Ela fala: esse menino nem chorar chorava, não chorava, que gracinha, o bichinho.
É bonitinho demais ouvi-la falando, deu começando a crescer. Diz ela que eu na igreja, e eu sou caçula, eu virava para um irmãozinho meu que ficava querendo conversar, e eu falava, igreja esse ano, quieta, igreja. E a minha mãe conta, dizendo que era um negócio especial. Fui crescendo, e de repente, sempre na igreja, e decorando os versículos, ganhando gincanas, desde muito cedo, aprendendo a cantar. Cantava em trios, conjuntos, louvor, conjunto, corais. E de repente, eu entrei na adolescência e nada. Nenhum desvio, nenhum desmando, nenhuma travessia, nada. Líder na igreja, líder dos adolescentes, já envolvido em ministrações. Na verdade, tinha uma coisa que me preocupava. Quando eu ouvia aqueles testemunhos de pessoas que contavam da sua vida pretérita, terrível, de quantas tragédias e como Deus mudou, eu olhava e falava, rapaz, que pena, eu nunca vou dar um testemunho desse, porque eu sempre fui bom. E esse é um caminho que muitos de nós podemos trilhar, de achar que nós nos garantimos, de que nós somos bons em essência, de que a gente sabe os trejeitos, e que então o favor de Deus não é mais favor, é um merecimento, porque a gente anda certo, o outro não. Quero dizer a vocês que Deus é bom, queridos. E Deus, de uma maneira que pareceu dolorosa, Ele estampou diante de mim, como um espelho, a minha carniça. No meu pecado, caí, de modo que eu pensei que jamais cairia. Entristecendo aos mais próximos, a quem mais eu amava. Tornando em lama, talvez, toda aquela reputação. Constrangido, tristeza, chamado por presbíteros. Há um instinto que faz a gente achar que aquilo é um absurdo, e eu louvo a Deus, porque na sua misericórdia, o Senhor deu a mão para mim e falou, vem cá rapaz, você tem um testemunho para dar, o que te caracteriza em natureza são as suas transgressões, são as suas iniquidades, você é desgarrado como ovelha, você anda perdido pelo caminho, o que te caracteriza é o pecado, você não tem nada para me apresentar, para exigir de mim qualquer coisa, rapaz. E há algo especial quando Deus descortina para nós a lama da estrutura do nosso pecado. Mas há um perigo, e aqui eu quero fazer uma segunda aplicação. Um perigo é você se ver diante da tragédia do seu pecado, e você então agora entra numa síndrome da hiena. Ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. E você fica paralisado porque você olha aquele período negro da sua história, e você queria conseguir apagá-lo, mas parece que você não consegue. Então você se sente agora sem credenciais, você se torna um letárgico do povo de Deus, você não usa os seus dons, porque você diz, como poderia alguém tão sujo como eu não consigo, não venci os vícios, olha o que eu fiz, olha quem eu machuquei, e você carrega um fardo nas suas costas, porque você não entendeu o Evangelho. Fique aí paralisado, porque você acha que são credenciais que trazem homens ao púlpito, são credenciais que nos permitem pregar o Evangelho onde trabalhamos, porque você não entendeu o Evangelho. Porque eu quero contar para você que anda talvez no auge dos seus bons comportamentos, vá ao Evangelho, reconheça a sua podridão, lembre-se que só porque Cristo recebeu sobre Ele as suas iniquidades, é que há esperança para você. E para você que é escravo desse fardo, da culpa, que olha para o passado, passa a vida tentando esconder dos outros o que foi o seu período negro, aquela situação, eu queria lhe convidar a essa verdade de Isaías 53 e pedir para que você se liberte em Cristo Jesus, porque essas transgressões, essas iniquidades, o pecado, o desgarrado, o descaminho, o pecado foram encravados sobre ele. Deus fez isso, lá Cristo foi moído com o seu consentimento para justificar aqueles
muitos. Quem são os muitos? Quem são os muitos? O texto diz que ele vai justificar a muitos. E me parece que o texto revela isso para nós na sua abertura. Quem creu? Quem creu nessa pregação? Você crê nesse evangelho, em que não há mérito seu, em que há um plano do Senhor, ao mérito de Cristo, imputado a você, transformando a sua identidade? Você crê, querido? Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado esse poder do Senhor? Fiz a aplicação para aqueles que acham que pelos seus comportamentos garantem. Fiz uma aplicação para aqueles que vivem sob a tonelada da culpa. Mas queria apenas fazer uma última aplicação para aqueles que entendem, rapaz, né, esse negócio entre Deus e Cristo aí, esse negócio aí é para mim, então eu vou viver nas transgressões, eu vou viver nas iniquidades, eu vou viver no pecado. E existem, de maneira muito triste eu digo isso, dentro das igrejas, talvez os 3 perfis. Gente que usa suas credenciais, gente que está paralisado pelo peso da culpa, e gente que acha que a vida da nova identidade é compatível com a identidade da velha vida. Não, querido, não é. Talvez você não entendeu justificação. Justificação é muito mais do que o Senhor resolver a nossa vida pretérita. Justificação não é um conteúdo apenas negativo, é um conteúdo positivo. Deus na cruz, Ele, o justo, Ele morre, é moído, a sua alma é entregue à morte, como ovelha ao matadouro, Ele vai sem abrir a boca, porque com seu consentimento, Ele vai, queridos, para morrer por nós, para nos justificar. Ele morre por essa natureza perdida e desviada de Deus, mas Ele nos imputa a sua justiça. É como se nós imaginássemos, numa crise, alguém que agora deve 100 milhões no banco, e ele já não tem mais atividade, não tem renda, ele não tem o que pôr dentro de casa. De repente aparece alguém, algo maravilhoso, vai lá e quita a dívida do banco, e diz para ele, os seus 100 milhões de dívida estão quitados, está aqui a sua carta. Uau, isso é maravilhoso, mas falido ele estava, falido ele está, não tem o que levar para casa. É aí que entra o conceito de justificação. Na cruz, Jesus não apenas nos perdoa, Jesus não apenas paga essa dívida, que muitas das vezes é um fardo, que você teima em carregar como culpa, Ele nos atribui a sua justiça, nós somos justificados, Ele acredita em nossa conta, um perfil justo, que agora é aceito pelo Pai. Mas deixe-me dizer uma coisa a mais, Jesus não apenas faz isso, porque se Ele fizesse, nós não teríamos competência para gerenciar a conta da justiça de Deus. Ele diz, eu vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele dá o braço para nós, e quando na caminhada dessa vida, a gente de repente tergiversar, para tropeçar numa identidade velha, o Senhor Jesus, pelo próprio Espírito, nos diz, ei rapaz, não é essa a sua conta, chega para perto de mim, olha o padrão que eu te dei, a justiça é minha, eu lancei em você, vem andar comigo, aquela vida não é mais compatível. Se você é desses, que tenta compatibilizar as estruturas de pecado da sociedade, com uma vida com Deus, vá a Isaías 53, entenda o Evangelho e deixe essa visão distorcida. Quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho, o legalista é convertido, o culpado tem os seus fardos deixados ao pé da cruz, ele caminha leve, e o liberal
ele é restaurado ao padrão de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu preciso perguntar novamente: você crê nesse Evangelho? Porque o texto de Filipe, em Atos 8, diz que, começando nesse texto, Filipe expôs para aquele etíope eunuco quem é Jesus. Jesus é o justo, Jesus é o que morreu no nosso lugar, Jesus é o que foi cravado na cruz. Não, ele teve um juízo opressor, o texto diz, mas ele foi não porque homens conseguiram pegar Deus de surpresa. O plano da salvação é um plano estabelecido no conselho eterno entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para pegar gente que não merece, gente que devia ser condenada, traspassada, destruída, e dar uma salvação. Somos justificados pelos méritos de Cristo. Isso é maravilhoso. Esse é o verdadeiro Evangelho. Ele muda a nossa história, ele muda a estrutura, ele põe as coisas desse mundo pequenininhas no seu lugar, e nós passamos a ser cidadãos dos céus, porque o Evangelho restaurado, que foi escrito 700 anos do Senhor Jesus vir, ele foi cumprido na pessoa de Jesus, e hoje nós temos para quem olhar, é para a cruz de Cristo. E você, querido, se abrace comigo, esqueça o seu currículo e olhe para Cristo, se reconcilie com Deus, viva para a glória dele, porque esse Evangelho é glorioso, ele é maravilhoso, ele muda a nossa história. Vamos orar? Queria pedir àqueles que quiserem, abaixassem as suas cabeças, fizessem essa pergunta ao coração: será que eu creio nesse Evangelho? E se há uma oração que você poderia fazer, é: Senhor, revela o seu braço para mim, revela o seu poder para mim, revela esse Evangelho. Eu quero parar de viver uma vida tentando dizer para tudo e para todos que eu sou fera, que está tudo bem, que eu sou bom. Eu quero parar, porque eu não sou. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Se há uma oração que você pode fazer, é: Senhor, eu não aguento mais o peso da culpa, eu não aguento mais, eu já tentei fugir, eu já tentei ir para aqui e para ali, o meu passado me condena, uma negridão terrível, e eu estou paralisado. Querido, vem para o Evangelho. É o Senhor Jesus quem diz: você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou te aliviar. Aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deixe esse fardo aos pés da cruz, ele foi moído no nosso lugar, com o seu consentimento, por ordem e definição do Deus Pai, para que tivéssemos salvação, justificados, pois, mediante a graça de Deus, temos paz com ele. Peça ao Senhor para te revelar o verdadeiro Evangelho. Se você tem vivido uma vida dissoluta, uma vida promíscua, uma vida avarenta, uma vida completamente preenchendo os seus corações com coisas desse mundo, o Deus desse século é que é o seu Senhor, o dinheiro é quem conduz as suas vidas, você não tem uma confiança genuína no Evangelho, você acha que tudo é compatível. Quem sabe não é dia de você pedir: Senhor, ensina para mim esse Evangelho da justificação. Eu tenho uma nova identidade, e agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós somos feitos novas criaturas por meio daquele que nos amou, e tudo que era do passado ficou no passado, para que nós andássemos em novidade de vida. Ajuda-nos a entender o teu padrão, dá o braço, Senhor, conosco, para quando desviarmos no caminho, o Senhor nos relembrar daquilo que o Senhor já nos deu, e que o Senhor nos ensine a nos apropriar de uma nova vida que nos foi imputada na cruz, pela tua justiça. Você crê? Quem crê? Quem crê vai fazer parte desses muitos. Que o justo é a última frase do capítulo. O justo Jesus,
Ele intercede pelos transgressores que creem no Evangelho. Recebe, Pai, as orações feitas. Nos ajude a meditar na Tua verdade. Não nos deixes perdidos, Pai, num evangelho distorcido. Nos leva, Pai, a essa graça do Teu amor, que um dia me alcançou. O Senhor descortinou para mim toda essa estrutura e mudou a minha realidade e a minha vida. E não há mérito em ninguém, em nada, senão no que Cristo fez por nós na cruz. E o Senhor me chama para uma novidade de vida. Faz isso, Pai. Faz isso conosco, para a glória do Teu nome. Em nome de quem oramos. Amém.